Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso, voltando ao normal, né? Tudo normal no canal Gigante Glorioso, acabou a Fazendinha, acabou o luxo. Um abraço para a torcida botafoguense de Piraí e de Barra do Piraí, que, pô, maravilhosa, recepção maravilhosa lá nessas cidades lindas. Vamos lá! Botafogo venceu ontem, mas preocupou pelo rendimento muito abaixo. Sexto jogo seguido do Botafogo sem jogar bola. E você acha que a torcida perdeu o sono? Bom, parte dela perdeu, mas não foi por causa disso não. Foi por causa do Aero Almada. Teve Aero Almada, teve mesmo, galera. Ó, vamos falar sobre o Thiago Almada, a alegria de ser recepcionado pela torcida alvinegra e, é claro, né, essa crise institucional que o Botafogo tem com a CBF e que o John Textor acabou gerando ainda mais, e tá certo, tem que brigar pelos direitos do Botafogo. Se não adianta fazer relação diplomática, tem que partir para a guerra. A questão é que às vezes essa guerra é desigual e o Botafogo está sendo prejudicado e muito, até PC Oliveira falando que o lance era para expulsão. Enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Valeu, meus amigos, minhas amigas, vamos lá falar de Botafogo. Botafogo que até o momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O líder venceu, mas o Botafogo não está nem aí com isso, não existe campeão de 14ª rodada, já aprendemos a lição. O Botafogo também venceu o Cuiabá fora de casa por 2-1, jogando o fino da bola, só que não, né? Preocupado já com essa queda de rendimento do Botafogo, um Botafogo, claro, cheio de desfalques, com um jogo a cada 3 dias, mas isso não é só o Botafogo, é todo mundo. E ontem a escalação inicial, ela rendeu frutos muito rapidamente. E depois o Botafogo ficou sem saber o que fazer. Porque a estratégia adotada era povoar o meio-campo, estragar um pouco aquilo que o Cuiabá sempre faz. O Michael fez uma análise muito boa no pré-jogo, né? Então o Botafogo falou assim, não, vamos impedir que o Cuiabá jogue da forma Cuiabá. E o Botafogo fez o gol com 5 minutos, um belo gol do Cauê aí, na verdade o fator surpresa do Arthur Jorge já resultou num belíssimo gol do Cauê. E aí o que aconteceu? O Cuiabá deixou de jogar como o Cuiabá, a estratégia até deu certo. O problema é que o Botafogo parou de jogar também. O Cuiabá começou a propor jogo, o Cuiabá começou a ter a bola, o Cuiabá começou a ameaçar o gol do Botafogo. Tudo bem, é só o Isidro Pita ali, nos 2 minutos de jogo, e depois um cruzamento que não bateu em ninguém. O Cuiabá teve apenas essas 2 chances no primeiro tempo, mas rondou a área do Botafogo o tempo inteiro. E o Lucas Alter, que vinha fazendo uma partida até segura, vai lá cometer um pênalti inaceitável, né, infantil, ameaçando a vitória do Botafogo, porque vinha se desenhando, de certa forma, tranquilo. O Botafogo controlava ali o jogo, o Cuiabá com a bola, mas sem saber o que fazer com ela. Joga no Isidro Pita, ele vai dar um jeito, né? Mas aí o Lucas Alter deu uma mãozinha, né? Uma mãozona, o Pita empatou. E aí, antes da gente falar do VAR, a gente precisa falar da atitude irresponsável do zagueiro do Botafogo. A atitude pra lá de irresponsável. E no segundo tempo, errou de novo, porque confiou no próprio taco, quis virar contra o Isidro Pita, perdeu a bola. E ainda bem que o Cleison do Cuiabá estava numa noite terrível. Foi tentar dar uma cavadinha, perdeu o gol. Uma noite tenebrosa do Lucas Alter e do Cleison. E aí, cara, o jogo começou a ficar daquele jeito, não vai nem pra lá, nem pra cá e tal. E numa jogada quase que individual de Matheus Ponte e Júnior Santos, né? O Matheus Ponte falou assim, pô, vou jogar no Júnior que ele vai devolver. Não devolveu, mas girou na única jogada que fez certa, chutou pro Walter. Pegar, espalmar e o Matheus Ponte no rebote fazer o gol. Então, às vezes, o Botafogo jogou mal, mas às vezes o Arthur Jorge, ele até acerta na questão de quem ele vai tirar. Tá? Só às vezes. Porque tem errado um pouco nas substituições nos últimos jogos. Mas ontem muita gente reclamou, tinha que ter tirado o Júnior Santos e tal. Aí eu falei na transmissão, que ontem nós fizemos a transmissão do jogo. Falei, cara, ele podia tapar os olhos e escolher ou Luiz Henrique ou Júnior Santos, que nenhum dos dois está jogando bem. Ele escolheu o Luiz Henrique e foi uma escolha acertada, porque o Júnior acerta o lance do segundo gol e o Matheus Ponte acompanha a jogada como um atacante, né? Ele acompanha a jogada certo e não para de correr. Por isso, o Botafogo
fez o segundo gol. Agora, a gente vem numa oscilação técnica para baixo, mas em termos de pontuação, o Botafogo mantém ali a briga pela liderança. Então, se por um lado, tecnicamente, está assustando, porque a gente parou de jogar bola desde o jogo contra o Fluminense, em termos de pontuação, nós estamos mantendo a média. Porque, jogou mal contra o Grêmio, ganhou. Jogou mal contra o Furacão, empatou. Jogou mal contra o Criciúma, perdeu. Jogou mal contra o Bragantino, ganhou. Jogou mal contra o Vasco, empatou. E jogou mal contra o Cuiabá e ganhou. Desses jogos em que jogou mal, talvez Grêmio e Bragantino tenham sido as partidas em que a gente tenha melhor atuado. Com alguns momentos de Botafogo. Né? A questão é, depois que faz o gol, dá uma pane geral. Dá uma pane geral. Mas o importante nesse momento, é claro, é estar pontuando. Mas aqui a gente está pensando para a temporada, porque com essa bolinha na Copa do Brasil e na Libertadores não vai a lugar nenhum. Ah, mas na Libertadores tem reforço, tem jogador retornando. Sim, tem muitos jogadores retornando e muitos jogadores chegando. Alain, Igor Jesus, a gente vai falar do Thiago Almada, o Jefinho retorna de lesão, a questão, a ponta esquerda está carente, a meia esquerda está carente. Savarino volta de Copa América. Então tem muita coisa boa para acontecer. Igor Jesus para fazer sombra ao Tiquinho Soares, que não está bem, né? Não está bem nesses jogos. Alain para jogar de titular independente, escolhe posição para ser um coringa no Botafogo. Agora a gente precisa de um zagueiro. Ontem ficou assim escrachado que nós precisamos de um zagueiro, tá? Pelo lado direito. Porque o Lucas Alter não é um jogador para gozar da confiança do treinador e nem da torcida e nem do grupo. Porque é um zagueiro que falha demais em momentos decisivos. O zagueiro ele não pode ir bem 90% do tempo e 10% entregar a paçoca. O zagueiro tem que estar bem 100% do tempo. É uma posição em que você não pode falhar. O goleiro é uma posição que você não pode falhar. É ingrato, é injusto? Mas escolheu essa posição, agora arque com as consequências. E o Bastos está sofrendo muito ao lado do Lucas Alter, que vinha fazendo uma partida segura, mas a penalidade, ela é inaceitável. Ela é inaceitável. Então, assim, para a próxima partida eu já coloco Barbosa e Bastos sem pestanejar. Sem pestanejar. Dá um chá de cadeira, de banco de reservas no Lucas Alter para ele aprender que futebol não se joga da forma como ele tem jogado. Tá? Ele estava melhorando, mas aí quase pôs tudo a perder. Tá? E aí, falando de jogador que chega para tentar elevar o nível, vamos falar do Almada. O Alain já está treinando, Igor Jesus já está treinando, mas o Thiago Almada chega ao Botafogo, teve a Aero Almada, torcida do Botafogo, 6 da manhã, foi lá abraçar o jogador se sentir em casa, para o jogador sentir que ele tem uma responsabilidade aqui, sentir amado, abraçado, como o John Textor pediu nas redes sociais, e isso aconteceu. A torcida do Botafogo fez lá uma festa bonita, lançou até musiquinha pro Almada, mas o Almada vai para as Olimpíadas, né? Já está na lista das Olimpíadas, então ele vem aqui e vai fazer uma intertemporada, né? E vamos ver como vai ser o entrosamento do Thiago Almada com os jogadores. É um cara que, pelo que está jogando no Atlanta, entra e é titular. Entra no Botafogo e é titular. Agora, resta a gente dar aquela secada na seleção argentina olímpica, né? Para voltar mais cedo, para poder render frutos o quanto antes, porque a gente precisa de uma mente criativa. O Botafogo está sem criatividade no meio campo. O Botafogo está sem uma mente criativa. O Eduardo ontem participa dos lances e tal, mas é aquilo. O Eduardo some grande parte do jogo. Ele é decisivo com a bola no pé, mas até a bola chegar no pé dele, muita coisa precisa acontecer. Né? Então o Eduardo tem jogado um pouco mais avançado. Não é um meia criador, nunca foi. Né? E aí o Thiago Almada chega sem ninguém para disputar a posição com ele. O Oscar Romero ontem entrou, mas fez uma M daquelas, né? Fazer uma falta na boca da área, levando cartão amarelo com 1 segundo de jogo. Mas é um jogador que, se a bola chega no pé, ele consegue com o lançamento, bola parada. Ontem era jogo para bola parada, né? O jogo para Botafogo jogando mal demais, né? Era jogo para bola parada. Então assim, tem muita coisa para melhorar. O time do Arthur Jorge entrou numa queda de rendimento absurda. E a gente espera que domingo contra o Atlético Mineiro no Newton Santos nós nos reencontremos com um bom futebol. Isso é uma necessidade, isso é muito importante. Quem sabe aí, né? Eu acho difícil, mas quem sabe com o retorno do Savarino, né? Acho difícil a Venezuela perder para o Canadá, mas
Futebol é isso, é caixinha de surpresa. Jefinho, ainda não podemos dar um prazo para retorno, mas a ideia é segunda semana de julho, então vamos aguardar como vai ser esse retorno do Jefinho aos treinos. Mas ontem a gente já viu um time aí com alguns jogadores atuando, né? Boa parte do tempo, Marçal jogou quase 90 minutos, né? Mas o Cuiabano ontem entrou melhor. Então, para você ver, às vezes o cara que vai muito mal no jogo, ele joga bem no outro, então por quê? Você precisa de peças. Você precisa de peças. Não existe titular absoluto, não existe reserva absoluto. Você precisa de jogadores para estar trocando, mexendo nas peças do xadrez e essas peças renderem. Não vou dizer que o Matheus Ponte ontem rendeu um absurdo, mas fez o gol da vitória. Futebol é isso. O moleque foi lá, acreditou no Júnior Santos, correu para receber, não recebeu. O Júnior chutou. O goleiro rebateu, ele estava lá no momento certo, na hora certa. Assim, é isso. Futebol é confiança. O Arthur Jorge precisa dar confiança para esses jogadores. O time não está jogando bem, não está performando como já performou durante boa parte do início do Campeonato Brasileiro, mas estamos chegando na 15ª rodada na vice-liderança, a 3 pontos do líder. E isso é muito bom, é não deixar distanciar. Porque uma hora o Botafogo vai ter que jogar bem. Porque jogar pior do que está jogando é impossível. E jogando nesse nível a gente está conseguindo angariar pontos. Então eu acho que quando jogar melhor, a gente pode voltar a ter aí vitórias mais tranquilas. Falei do Thiago Almada, da vitória do Botafogo, agora a gente precisa falar do VAR, né? Ontem, eu até achava que o VAR estava de férias em jogos do Botafogo, né? Principalmente em relação a empurrão, porque o próprio John Textor reclamou nas suas redes sociais, e com razão, que o VAR está seletivo. É um VAR seletivo. O empurrão do Lucas Alter é inadmissível, é inaceitável, é infantil. É pênalti? É claro que é pênalti. Mas é óbvio que é pênalti. É muito pênalti. Mas se todo empurrão dentro da área for marcado pênalti, aí a gente vai ter um Campeonato Brasileiro melhor. Empurrão assintoso. Empurrão assintoso. Que foi do Lucas Alter. Não tem essa de passar pano para Lucas Alter. Agora, e o empurrão assintoso em cima do Júnior Santos no jogo contra o Atlético Paranaense? Não é pênalti? É seletivo? Depende da camisa? Então, e outra coisa. Parece que é proibido o Botafogo jogar com um jogador a mais, né? É proibido isso. Porque contra o Fluminense, lance para expulsão direta. Contra o Vasco, lance para expulsão direta. E ontem, mais uma vez, lance para expulsão e o VAR sequer chamou o árbitro para consultar a câmera, a tela. Isso já está virando uma perseguição. Isso já está virando perseguição. E não adianta afastar o VAR do jogo do Vasco, que foi o senhor Wagner Riuei, da Abrafute, que tem processo contra o Botafogo, por uma rodada. Isso não adianta, esses caras voltam para atrapalhar o futebol brasileiro. Não adianta. O John Textor, se não ficar pressionando toda a rodada, isso também não adianta. Porque você cria um desgaste. Então, assim, parece algo que não tem solução. E se o John Textor não buscar destruir a CBF nos bastidores politicamente, dificilmente o futebol brasileiro vai ter solução. Porque é inadmissível num lance como esse. Se era falta de valorizar, porque o Tietchan não valorizou, ele não caiu, ele não esperneou, levou 6 pontos na perna, mas não esperneou. O Gregory fez o que mandaram, né? Esperneou. Foi lá, gritou. E nem assim, amigo. E nem assim. Agora, para chamar para um pênalti contra o Botafogo, pode ser 2 minutos depois. Vão chamar e vão dar. Então, assim, tá muito difícil levar a sério o VAR no Brasil. E não vai ter... A CPI da manipulação não é manipulação mais. Já não é manipulação, é perseguição. E aí como é que você vai comprovar a perseguição? Ou você reformula a arbitragem, ou você profissionaliza a arbitragem, ou você tira a arbitragem dessa máfia, porque é uma máfia, ou vai continuar assim. E o Botafogo, ele precisa se conscientizar que ele tem que jogar muito mais do que o adversário para poder vencer. Que as coisas para acontecerem para a gente tem que estar sempre 3 níveis acima do nosso adversário. E aí o Lucas Alter não pode dar um mole desse, como se não existisse VAR. O VAR não existe a nosso favor. Contra a gente ele está ligado o tempo inteiro. E é preciso que os jogadores tenham consciência disso. Agora, o Botafogo não pode ficar parado. Tem que usar a imprensa, tem que usar todos os meios possíveis. Os canais do Botafogo têm que expor. Bota foto
de quem estava na cabine do VAR, produção. Nome e foto. Tem que expor. O árbitro é horrível, o árbitro é ruim, mas ele não viu. Quem vê é a câmera que está ali espalhada pelos estádios. E se a câmera não mostra, como é que o árbitro vai poder decidir? O árbitro também não viu o lance do pênalti. Ele viu como um lance normal. Ok. Os caras não foram lá e chamaram? Então, assim, por que não chamaram no lance da expulsão? Para mim era lance para expulsão. Enfim, então temos que expor quem é que está por trás dessas perseguições, tá certo? E é claro que tudo organizado por Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tá? Esse é o grande culpado. O futebol brasileiro tá ladeira abaixo com seus escolhidinhos, tá? O Botafogo não é um deles e nem queremos ser. Nós queremos uma arbitragem justa, nós queremos um VAR justo, que dê pênalti, como deu contra o Botafogo, em todos os jogos. Porque é pênalti. Agora, o problema é que, a nosso favor, não existe penalidade, não existe expulsão. E é isso, tem que botar na cabeça dos atletas. Não é dar declaração, negócio de contra o sistema, não. É jogar futebol. E isso a gente não está jogando, apesar dos resultados positivos. Eu fico por aqui. Mais informações, retornamos no nosso Plantão Glorioso, segunda edição. Aquele abraço, saudações alvinegras, fui!